Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, meus amores? Olha só, mais uma aulinha hoje. Lembrando, conforme está descrito aí no próprio vídeo, essa aula é para minhas turmas de 7º ano do Fund 2, beleza? Meus amorecos do 7º ano. Vamos lá? Seguir o bonde? Olha só, essa aula vai falar sobre conteúdo gramatical que está contido lá no capítulo 3 da nossa apostila módulo 1, capítulo 3, beleza? Esse capítulo vai falar de frase, oração, período e além de sujeito e predicado. Vamos junto? Vem comigo então, bora aí! O que é frase? Frase é uma palavra ou mais de uma palavra que possui sentido completo. Sabe o que ele está dizendo aí, queridos? Ele está dizendo que frase é qualquer unidade que seja mínima que seja de significação. Qualquer unidade mínima que seja de significação. Por que mínima que seja? Que seja uma palavra ou que sejam várias palavras, um conjunto de palavras, desde que tenha significado, isso é frase. Beleza? A frase, se ela possui verbo, ela é verbal. Se ela não possui verbo, ela é chamada de nominal. Então, por exemplo, se você diz silêncio, cuidado, como estão os exemplos aí embaixo, são frases, porque transmitem sentido. Ó. Socorro! Isso é frase. Uma única palavra. Ou se eu disser, que dia lindo, que maravilha, parabéns pelo seu dia, também é frase. Mais de uma palavra. Ou por que todas elas, independentes se tem uma, se tem duas ou 10 palavras? Por que todas elas são frases? Porque possuem sentido. Então, esse é o requisito, esse é o critério, é o pré-requisito para que seja uma frase. É o ser um enunciado que possua sentido, beleza? Sendo de uma ou mais palavras, tá bom? Nominal, se não possui verbo, e verbal, quando possui verbo, tá bom? Esses exemplos aí, ó, silêncio, cuidado, socorro, parabéns pelo seu dia, que dia lindo, bom dia, são todas nominais, pois não possuem verbo, tá joia? Vamos seguir o bonde? Oração. O que é oração? A oração já é um enunciado diferente da frase, porque ele deve conter verbo. Esse enunciado deve conter um verbo. Porque é qualquer informação em torno de um verbo, isso é uma oração. Beleza? Qualquer informação em torno de um verbo é uma oração. Então, por exemplo, aí, mamãe está feliz. Eu tenho um verbo? Tenho. Olha o verbo aí, está. Então, se eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Mas, professor, isso é uma frase também? Sim, é uma frase verbal, pois possui um verbo, então. E faz sentido, não faz? Mamãe está feliz? Pronto. É um enunciado que faz sentido e possui verbo, então é uma frase verbal. Mas é uma oração? Também. Tem uma oração porque tem uma informação em torno de um verbo. Beleza? Agora, repare que na mesma frase eu posso ter mais de um verbo. Olha aí o exemplo aí. Ou seja, posso ter mais de uma oração. Pediram para ele correr. Faz sentido esse enunciado? Faz. Pediram para ele correr. Pediram para o menino correr. Pronto, faz sentido. E possui verbo? Possui, ó. Pediram e correr. Possui 2 verbos. E isso, então, possui 2 informações referentes a 2 verbos. Logo, logo eu tenho 2 orações, beleza? Olha o último exemplo aí, ó, para barbarizar mais ainda. Olhei, gastei, tinha dinheiro, portanto comprei. Na verdade não é gastei não, é olhei e gostei, tá? Olhei, gostei, tinha dinheiro, portanto comprei. Então, repare que eu tenho 4 verbos, ó. Olhei, gostei, que tá digitado errado aí, gastei, tá? Tinha, do verbo ter, ó. E comprei, do verbo comprar. 4 verbos, 4 orações, 4 informações diferentes em torno de um verbo. 4 orações. Beleza? Para seguir aqui, então, vamos seguir o bonde. Bora aí. Período. O que é o período, professor? Período, basicamente, posso te dizer, é a junção, é a união de uma frase com uma oração. Por quê? Porque o período deve ser uma frase que tenha verbo.
Não tem lá a frase verbal? Toda frase verbal é um período. Agora, ele é dividido em dois tipos, dependendo do número de orações que ele tenha. Ou seja, dependendo do número de... Isso, acertou, muito bem, número de verbos. Ó, ele é chamado de período simples se ele só possui um verbo, ou seja, só possui uma oração. Só possui uma informação em torno de um verbo. Agora, se ele possui mais de uma informação em torno de mais de um verbo, por exemplo, eu tenho 3 verbos, aí eu possuo 3 informações, uma informação em torno de cada verbo. Significa que eu possuo 3 orações. E se eu possuo 3 orações dentro da mesma frase, eu possuo um período composto. Tá bom? Se eu tenho mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, período composto. Se eu tenho uma frase só com um verbinho, só com uma oração, eu tenho um período simples. Filete até agora? Sigamos juntos, porém separados. Vamos lá. Exercíciozinho de fixação para você aí, ó. Das frases abaixo relacionadas, indique as que contêm oração ou orações. Que dia quente. Sabe o que ele está te perguntando? Indique aquela que vai possuir verbo. Ou seja, para ser oração, tem que ter um verbo e uma informação em torno de um verbo. Então você vai ler a frase, porque todas elas são frases, porque todas elas fazem sentido, e vai ver aquelas que são frases verbais, ou seja, que possuem verbos, logo possuem orações, tá bom? Que dia quente. Tem algum verbo aí, meu chapa? Não, né? Que não é verbo, dia também não, quente muito menos. Então, essa não é uma frase, mas não é uma frase verbal, não possui oração. Muito belas essas manhãs sertanejas. Muito belas essas manhãs sertanejas. Que bacana. Tá dizendo que essas manhãs sertanejas, muito belas essas manhãs. Vamos ver se tem verbo? Muito não é, belas também não, essas muito menos, manhãs sertanejas, óbvio que não. Portanto, não tenho nenhum verbo, não tenho nenhuma oração, não vai marcar nothing, nada. Seguindo, o aluno compreendeu perfeitamente a resposta do professor. Deixa eu ver, professor. O não é aluno, não compreendeu. Pim! Opa! Compreendeu é verbo. Você sabe que é. E se você sabe, você está de parabéns. Compreendeu é verbo, do verbo compreender. Então eu tenho um verbo. Já é uma frase verbal. Já tenho oração. Então ela deve ser marcadinha. Deixa eu só ver se ela tem só um verbo mesmo. Compreender perfeitamente a resposta do professor. Opa, só tem um verbinho. Um verbinho. Beleza? Show de bola. Segue o bonde. Ninguém perguntou se ele virá ao concerto. Ninguém não é verbo. Perguntou é do verbo perguntar. Acertou, miserável, acertou. Perguntou é do verbo perguntar. Então tenho o verbo, já tenho uma oração, então é uma frase verbal, vou ter que marcar também. Deixa eu só ver se tem mais verbo. Perguntou se ele virá. Opa, do verbo vir. Moleque. Virá do verbo vir, também outro verbo, outra oração. Portanto, posso marcar que tem 2 orações, tem 2 verbinhos, marcar X nela também. Filé até aí? Tudo bem com vocês? Vamos que vamos, seguindo no bonde do tio Barcelos. Bora! Próximo, a gente vai falar sobre os principais termos de uma oração. Só que desse conteúdo aí, eu vou gravar um outro vídeo para você, para que esse não fique muito comprido. Tá bom? Continua comigo no vídeo, na parte 2 desse vídeo, na continuação. Tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.